Se ninguém tivesse te contado, você jamais escolheria aprender da forma que Deus ensina, porque as lições mais profundas não vêm embrulhadas em conforto. Elas chegam vestidas de dor, de perda, de silêncio, de espera. E é exatamente isso que Thomas Brooks revela quando escreve com uma lucidez que atravessa séculos. As aflições fazem amadurecer as virtudes dos santos. As correções ministradas por Deus são nossas instruções. Seus açoites, nossas lições, e suas chicotadas, nossos mestres. Essa frase não foi escrita para ser compartilhada em momentos fáceis. Ela foi escrita para os dias em que tudo parece desabar. Brooks não romantiza a dor, mas ele também não a desperdiça. Ele nos mostra algo que a alma moderna resiste em aceitar. Deus educa por meio das aflições. Não porque ele seja cruel, mas porque somos lentos para aprender quando tudo vai bem. Enquanto tudo está confortável, nossas virtudes dormem. Enquanto tudo está estável, nosso orgulho cresce. Enquanto tudo está sob controle, nossa dependência diminui. Mas quando a aflição chega, algo acorda. Thomas Brooks entendia que o sofrimento é um mestre severo, porém eficaz. Ele não fala com suavidade, mas ensina com profundidade. Ele não pede permissão, mas revela verdades que jamais seriam vistas em dias tranquilos. As aflições fazem amadurecer as virtudes dos santos. Virtudes não amadurecem no conforto, elas amadurecem no atrito. A paciência nasce quando somos obrigados a esperar. A humildade nasce quando somos quebrados. A fé amadurece quando não há respostas imediatas. A perseverança surge quando desistir parece mais fácil. Sem aflição, muitas dessas virtudes permanecem apenas conceitos, bonitos, teóricos, mas não vividos. A dor as arranca do papel e as coloca na prática. Brooks chama as correções de Deus de instruções. Isso muda tudo, porque correção não é rejeição, correção é cuidado. Deus não corrige quem ele abandonou, ele corrige quem ele está formando. O problema é que muitas vezes interpretamos correção como castigo final, quando na verdade ela é treinamento. Não é sentença, é ensino. Seus açoites, nossas lições. Essa linguagem é dura, mas é honesta. Há lições que só entram quando o orgulho é ferido. Há verdades que só descem quando o coração é quebrado. Há áreas da alma que só se tornam acessíveis quando somos contrariados profundamente. Brooks não ignora a dor do açoite. Ele não diz que não dói. Ele diz que ensina. E quando ele afirma que suas chicotadas são nossos mestres, ele está dizendo algo quase esquecido hoje. Deus usa a dor como pedagogo da alma. Nós queremos um Deus que consola sem confrontar, que conforta sem corrigir, que ama sem moldar. Mas o Deus bíblico ama demais para nos deixar imaturos. A aflição expõe aquilo que o conforto esconde, revela dependências erradas, desmascara falsas seguranças, quebra ídolos silenciosos. Quantas vezes só percebemos em quem realmente confiávamos quando essa coisa nos foi tirada? Quantas vezes só aprendemos a orar quando não havia mais alternativas? Quantas vezes só amadurecemos quando fomos forçados a atravessar o vale? Thomas Brooks sabia, nenhuma aflição chega vazia de propósito. Se ela vem das mãos de Deus, ela carrega instrução. O problema não é a aflição. O problema é atravessá-la sem aprender. Há pessoas que sofrem, mas não amadurecem. Sofrem e endurecem. Sofrem e se revoltam. Sofrem e se fecham. A dor, nesses casos, não se torna mestre, se torna prisão. Brooks nos chama a outra postura. Aprender com o sofrimento, não apenas sobreviver a ele. Deus não desperdiça lágrimas, mas nós muitas vezes desperdiçamos lições. Ele quer formar santos, não apenas aliviar dores.
Quer maturidade, não apenas alívio imediato. Quer virtudes profundas, não apenas emoções momentâneas. Isso não significa que toda dor seja explicável, nem que todo sofrimento seja facilmente compreendido, mas significa que nenhum sofrimento nas mãos de Deus é inútil. Talvez você esteja passando por um tempo difícil, um período que você jamais teria escolhido, um capítulo da vida que não faz sentido agora. Essa mensagem não vem para minimizar sua dor, vem para reposicioná-la. Talvez Deus esteja te ensinando algo que o conforto nunca ensinaria. Talvez Ele esteja amadurecendo em você virtudes que só nascem sob pressão. Talvez o açoite esteja formando caráter. Talvez a correção esteja alinhando o coração. Thomas Brooks não diz que devemos amar a dor, ele diz que devemos aprender com ela. Porque quando aprendemos, a dor não nos define, nos transforma. E um dia, olhando para trás, perceberemos que aquilo que parecia castigo era cuidado. Aquilo que parecia abandono era formação. Aquilo que parecia atraso era amadurecimento. Os santos não são formados apenas por revelações, mas por aflições. Não apenas por vitórias, mas por correções. Não apenas por consolos, mas por confrontos. E quando essa verdade começa a se aprofundar, algo dentro de nós resiste antes de se render. Porque aceitar que Deus ensina por meio da dor exige humildade. Exige reconhecer que não somos apenas fracos, mas também teimosos. Que muitas vezes só aprendemos quando não há outra saída. Thomas Brooks entendia isso com clareza. Ele sabia que o coração humano prefere consolo sem correção, alívio sem confronto, bênção sem transformação. Mas ele também sabia que Deus está mais interessado em quem nos tornamos do que em quão confortáveis estamos. As aflições amadurecem virtudes porque elas nos colocam frente a frente com aquilo que evitamos enxergar. No conforto, conseguimos mascarar defeitos. Na estabilidade, conseguimos administrar aparências. Mas na dor, tudo vem à tona. O que está firme permanece. O que é superficial cai. A aflição revela se nossa fé está ancorada em Deus ou apenas nos benefícios que Ele concede. Quando tudo vai bem, é fácil dizer que confiamos. Mas quando o chão some, a verdade aparece. E essa revelação, embora dolorosa, é extremamente necessária. Brooks via as correções de Deus como atos pedagógicos, não como explosões de ira. Um pai que ama não deixa o filho crescer torto. Um mestre que se importa não ignora o erro. E um Deus santo não permite que seus filhos permaneçam imaturos. As correções nos ensinam limites. Os açoites nos ensinam dependência, as chicotadas nos ensinam reverência. Isso não significa que Deus se alegra na dor. Significa que Ele se compromete com a nossa formação. E formação quase sempre envolve desconforto. Vivemos em uma geração que tenta eliminar toda forma de dor. Medicamos rápido demais, distraímos rápido demais, fugimos rápido demais. Mas ao fazer isso, muitas vezes, interrompemos processos que estavam nos moldando. Há lições que não entram pela razão, entram pela experiência. Há verdades que não descem pela explicação, descem pela vivência. Thomas Brooks nos chama a parar de perguntar apenas por que isso está acontecendo comigo e começar a perguntar o que Deus está formando em mim através disso. Essa mudança de pergunta muda tudo. A dor deixa de ser apenas algo a ser suportado e passa a ser algo a ser discernido. Não para ser idolatrada, mas para ser compreendida à luz da soberania e da bondade de Deus. Muitos querem que a aflição passe rápido, mas poucos querem aprender rápido. E quando a lição não é aprendida, o processo se prolonga. Não porque Deus seja cruel, mas porque Ele é paciente o suficiente para continuar ensinando.
Brooks sabia que Deus não corrige para humilhar, mas para alinhar. Não para destruir, mas para purificar. A correção não remove a filiação, ela a confirma, porque o Senhor corrige a quem ama. Isso é profundamente confrontador, porque significa que a ausência total de correção não é sinal de favor, mas de abandono. Deus disciplina filhos, não estranhos. As aflições também nos ensinam a diferenciar o que é essencial do que é acessório. Quando tudo é retirado, descobrimos o que realmente sustenta a alma. Quando as distrações caem, percebemos onde estava nossa verdadeira esperança. Quantas vezes só aprendemos a orar de verdade, quando não havia mais ninguém para nos socorrer? Quantas vezes só aprendemos a confiar quando o controle foi arrancado? Quantas vezes só aprendemos a descansar quando fomos forçados a parar? Essas lições não vêm nos dias fáceis. Elas nascem nos vales. Thomas Brooks enxergava algo que muitos evitam enxergar. Os santos mais maduros não são os que sofreram menos, mas os que aprenderam mais com o sofrimento. Não é a quantidade de dor que amadurece, é a postura diante dela. Há quem endureça, há quem se revolte, há quem se amargure, mas há quem se renda, quem se examine, quem se deixe moldar. Esses saem diferentes, mais profundos, mais sóbrios, menos ingênuos, mais dependentes de Deus. As aflições quebram nossa ilusão de autossuficiência. Elas nos lembram que não controlamos tudo, que não prevemos tudo, que não somos tão fortes quanto imaginávamos. E essa quebra, embora humilhante, é libertadora, porque enquanto achamos que damos conta, não buscamos ajuda. Enquanto achamos que somos fortes, não nos apoiamos em Deus. Enquanto achamos que sabemos, não aprendemos. Brooks via a dor como uma sala de aula onde Deus ensina coisas que o conforto jamais ensinaria. Nela, aprendemos a ouvir mais e falar menos, a depender mais e exigir menos, a esperar mais e reclamar menos. Isso não acontece da noite para o dia. Amadurecimento é lento, virtudes crescem devagar, e é exatamente por isso que a aflição costuma ser prolongada, porque a alma leva tempo para mudar. Talvez você esteja cansado de atravessar um processo que parece não acabar. Talvez esteja se perguntando quando isso vai passar. Essa mensagem não vem para te dar um prazo, mas uma direção. Não desperdice esse tempo. Pergunte, observe, aprenda. Deixe Deus te ensinar o que só a dor pode ensinar. Um dia, você perceberá que saiu desse vale com algo que jamais teria adquirido no topo da montanha. Uma fé mais sólida, um coração mais humilde, uma esperança menos ingênua, um amor mais profundo. As chicotadas foram mestres, os açoites foram lições, as correções foram instruções, e você não saiu o mesmo.